Olá, meus queridos, tudo bom? Como vocês estão? Vim aqui para a gente continuar nossa conversa sobre a prova prática, né? Quem ainda não me conhece, se por acaso você está chegando aqui para esse vídeo, eu sou a Mariana Paludeto, trabalho na Rede Municipal de Ensino e estou aqui focada em ajudar vocês aí nessa missão de prova prática de SMSP. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o planejamento de experiências. Vamos ver o que é que esse documento traz? Vamos olhar ali como preenchê-lo corretamente. O planejamento de experiências, ele vem numa pegada completamente diferente do plano de aula. E por que que isso acontece, né? Por que que ele é tão diferente assim? Porque a prefeitura, ela parte do princípio que na educação infantil o professor não dá aula. Esse não é o papel do professor de educação infantil. O papel do professor na educação infantil é ser um mediador, é ser um observador reflexivo, né? Ter aquele olhar atento e preparar o ambiente ali, organizando materiais, tempos e espaços, garantindo as interações das crianças. Por isso que ele não tem o nome de plano de aula, é chamado de planejamento de experiências. Então, tomem muito cuidado com isso, né? Não chamem de aula e nem de atividade, são experiências que são proporcionadas para as crianças. Não é ligado a uma área do conhecimento única, né? Ele deve ser contextualizado e o mais interdisciplinar possível. E ele não vai ter a mesma divisão do plano de aula, ele vem com uma outra proposta. Vamos lá dar uma olhadinha como é que a gente deve fazer para preencher. Então, em primeiro lugar, ali, colocar o cargo, lembrando que cargo vai ser ali, professor de educação infantil e ensino fundamental 1. Este aqui é o cargo de vocês. Cuidado para ali completar de forma correta, né? Tem que colocar exatamente como está o cargo no edital. Depois vem o título do ponto sorteado, da mesma forma, lembrando que esse ponto vai ser sorteado 48 horas antes da prova e que na escrita você tem que ter ali o cuidado de escrever exatamente como no edital. Então, por exemplo, você vai colocar lá, ponto 1, práticas de escrita, exatamente do jeitinho que tiver no edital de vocês. Em candidato, você coloca o seu nome completo e depois o seu CPF. Sempre falo para vocês, confirmem várias e várias vezes esses dados, porque qualquer informação errada aqui, sua prova pode nem chegar a ser avaliada. Então, muita atenção quanto a isso. Depois, ele tem um campo chamado intencionalidade pedagógica, ou seja, a intencionalidade do professor. O que o professor pretende desenvolver com os seus estudantes, certo? Então, ó, ofertar às crianças ou desenvolver, aprofundar, aprimorar, praticar, desenhar. A gente sempre começa com o verbo no infinitivo, assim como nos objetivos, porque a minha intencionalidade é algo que eu desejo fazer, indica uma ação. Então, eu sempre começo ali com o verbo no infinitivo. Na organização do tempo e do espaço é onde eu vou, de fato, descrever a minha atividade. Eu até coloquei aqui, ó, estratégias metodológicas de desenvolvimento para provocar vocês. Vamos lembrar que isso aqui não existe, porque não é uma aula, né? Então, eu não tenho esse campo. Se eu não tenho esse campo aqui de desenvolvimento da aula, onde é que eu vou descrever passo a passo da minha aula? Na organização do tempo e no espaço. É a forma como eu vou organizar o tempo e o espaço que vai garantir ali o desenvolvimento e a vivência daquela experiência pelas crianças. Então, na organização do tempo e do espaço, vocês vão descrever como será ali
toda a experiência é proporcionada para os alunos. Em seguida, vem as materialidades, que são bem semelhantes aos recursos. É aquele campo onde eu coloco tudo que ficou disponível ali para as crianças, tudo aquilo que eu usei para garantir aquela experiência. Inclusive, se você levar, por exemplo, vários tipos de títulos de livros infantis, aqui você pode colocar pelo menos alguns desses livros como referência bibliográfica, lembrando que quando a gente traz as referências, tem que estar dentro ali das normas ABNT. Outras referências bibliográficas, como o currículo da cidade, orientações didáticas, você pode deixar na organização de tempo e espaço, ou ainda na sua intencionalidade pedagógica. Mas os títulos infantis que serão lidos com as crianças, você traz em materialidades, combinado? Por fim, na avaliação e nos instrumentos de registro, nós temos que prever de que forma vai ser realizado esse registro. Um ponto que eu deixo marcado aqui para vocês é que o currículo da Cidade de Educação Infantil vai bater muito na tecla da necessidade ali da gente garantir que as crianças produzam esse registro. Então, se você vai usar fotos, que as crianças tirem as fotos. Se vai ser um vídeo, que as crianças façam um vídeo. Tentem sempre trazer esse registro sendo feito pelas próprias crianças. Isso mostra que você entende ali qual é o raciocínio da rede. Dicas finais para o planejamento de experiência. Pense em atividades que ajudem a desenvolver a autonomia e o protagonismo dessas crianças. Todos os materiais têm que estar acessíveis na altura delas, para que elas possam pegar sozinhas. Sempre pensem nesse desenvolvimento da autonomia. Façam com que as decisões ali do decorrer da aula sejam tomadas de forma democrática. Mostre que você escuta as crianças durante esse processo.